ocidental, né, por conta do estatuto, da reivindicação do estatuto epistemológico próprio das ciências humanas, né, ela está incrustada aí, na expressão educação física. Mas física e físico são também adjetivações correntes na nossa área, nas expressões de atividade física e exercício físico. Não é verdade? Com definições muito claras, né? Se você procurar aí na literatura especializada, perguntar para os colegas que trabalham nessa área, né? Tem uma definição muito clara, né? Por exemplo, segundo alguns autores, o exercício físico caracteriza-se por ser previamente planejado, estruturado, repetitivo e proposto para alcançar diversos objetivos de aptidão física, tratamento, reabilitação de condições morbas específicas. E a atividade física poderia ser definida como qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética que resulte em energia expandida. Ora, parece que essa entendimento de atividade física e exercício físico não é suficiente para definir o estatuto epistemológico próprio da educação física. Porque se ela tem a ver com educação, ela também tem a ver com cultura. Isso então leva a uma polarização que ficou muito evidente, muito marcada no debate brasileiro, mas também norte-americano, né? Canadá, Estados Unidos, nas décadas de 80 e 90. Né? E que eu, num artigo de 1996, né? Um artigo que se tornou também uma referência, principalmente na pós-graduação, por uma teoria da prática, caracterizei como uma polarização em termos de duas matrizes, a matriz científica, né, e a matriz pedagógica. Próximo. Né? Então, essa pergunta, que era citada aqui, que marcou muito a década de 80 e começo da 90. O que é educação física? Bom, houve respostas para isso. Né? Que no meu entendimento então geraram dicotomias, né? Por exemplo, a matriz científica, a matriz pedagógica, né? Em que a matriz científica acaba tendo um certo viés das ciências naturais, porque elas têm um estatuto epistemológico muito forte, muito mais antigo, né? Muito mais dominante, né? Um paradigma dominante, e a matriz pedagógica mais vinculada a um paradigma das ciências humanas e a filosofia, né? E a dicotomia entre natureza e cultura, né? Assim, natureza é uma coisa, né? Cultura é outra coisa, ou a natureza só é possível, só existe o conceito de natureza do ponto de vista da cultura, enfim, você tem toda uma tensão aí, né? Que não reveste só aspectos epistemológicos, filosóficos, reveste também interesses de poder, né? De prestígio, de cargo, de dinheiro. E aí você vai ter várias respostas, né? Veja, uma resposta a esta pergunta e a essas tensões é a resposta à cultura que eu chamei de culturalista. Né? Em que a cultura seria o elemento seria tanto o objeto, né, dessa área chamada educação física, como o elemento de integração. E aí, como disse o Josimar da Olho, né, no livro que ele sintetiza um pouco, diz assim, é como se a noção de cultura fosse uma panaceia, né, resolvesse tudo, né, sem que se aprofundasse suficientemente, sem que as pessoas tivessem se aprofundado suficientemente na noção de cultura do ponto de vista da antropologia. Né? Bom, eu não vou aqui ficar falando do que fala a resposta culturalista, tá? Isso eu já escrevi aqui em vários locais. O que eu vou apontar, e retomando aqui um artigo que eu escrevi para a revista da UEM em 2007, e também está em outros escritos, é o limite dessa resposta, né? Os limites teóricos dessa resposta culturalista. Quer dizer, que a cultura então resolve tudo. Quer dizer, tudo é cultura,
né? Educação física é cultural, nós somos seres culturais, então você resolve a dicotomia por essa via, né? Mas há alguns limites, não é? Porque a resposta culturalista supõe resolvida uma ambiguidade que é inerente à educação física. A sua especificidade repousa no corpo, na motricidade, no movimento, na linguagem corporal, o nome que se queira dar, eu vou preferir chamar de motricidade, por conta não do Manuel Sérgio, mas do Merleau-Ponty, né? Eu já chamo motricidade, quer dizer, esta capacidade de movimento para, né? Que tem uma intencionalidade. Essa é a nossa especificidade. Mas os conhecimentos científicos, filosóficos, que nós podemos elaborar em torno de um objeto nessa área, eles só podem ser expressos pela língua, né, das palavras, ou pela linguagem matemática. Aí vem o dilema do culturalismo. Ele quer valorizar o discurso científico e filosófico, né, via discurso científico das ciências humanas, mas corre o risco de perder a especificidade da educação física, ao se tornar um discurso sobre a cultura, seja ela chamada cultura corporal de movimento ou cultura de movimento, que também não são a mesma coisa, né? Só para fazer um parênteses, né? O termo cultura no Brasil, né? O termo cultura corporal, usado, por exemplo, pelo coletivo de autores, e tem mais a ver com uma concepção materialista dialética, né? O termo cultura corporal, como o Josimar, outros usam, vem via antropologia social e cultural. O termo cultura de movimento que o Kuhn usa vem via fenomenologia. Na Europa você tem também uma origem, segundo Santiago Pique, que escreveu sobre esse verbete no dicionário crítico da Juí, né? Ele citou mais ou menos assim, né? A origem seria na Alemanha, exatamente, uma matriz marxista e uma matriz fenomenológica. Né? A marxista vai falar cultura corporal, a marxista vai falar a fenomenológica vai falar cultura de movimento. Né? Mas isso não é tão importante agora. Agora, um discurso sobre a cultura, a sociologia também pode fazer, a antropologia pode fazer, a filosofia pode fazer, a psicologia pode fazer. Né? No artigo de 94, em que eu procurei fazer uma introdução a esse debate sob o ponto de vista da semiótica, né? Que eu havia descoberto a semiótica no curso, quando aluno de doutorado na Unicamp. Eu montava como havia aí um problema semiótico, né? Que é esse que eu contei. Eu tenho que expressar por um sistema de signos, a língua ou a linguagem matemática, algo que é de outra ordem cíclica, que é a linguagem do corpo. Portanto, né, eu concluo isso dizendo assim: as teorias da educação física estariam condenadas a falar sobre o corpo e o movimento sem jamais atingi-los. Não é? Depois eu fui descobrir que isso também está em Merleau-Ponty, né? Isso também é uma fenomenológica, o que de modo algum é incompatível, porque a semiótica de Charles Sanders Peirce, que é quem eu me fundamentei mais e hoje estudo mais, ela tem uma base na fenomenologia. Bom, mesmo que se concorde com essa resposta culturalista, caberia perguntar, né, do ponto de vista da semiótica, por que a cultura se transforma? Por que ela é dinâmica? Bom, todos eles dizem, todos os culturalistas dizem que a cultura é dinâmica, mas eles não explicam o mecanismo, eles não explicam como funciona o dinamismo, a não ser por fatores externos, né? Mudanças políticas, contexto histórico, né? Mas o mecanismo interno, o mecanismo semiótico, não é explicado. Seria suficiente dizer que todos os seres humanos são agentes de cultura, né? Todos produzimos cultura porque nos enredamos diferentemente
na teia de significados da cultura, não é? Vocês vão encontrar, por exemplo, nos textos de Josimar da Hora, né? E, portanto, nós ressignificamos a cultura, né? Quando cada um dos enredandos, né? O Goethe diz isso, né? Baseado em Max Weber, quer dizer, a cultura é uma teia, no qual nós nos enredamos, né? Mas nos enredamos de modo diferente e, portanto, ressignificamos a cultura. Ora, quando se fala em ressignificação, está pressuposta uma significação inicial. Não é? E de onde vem essa significação? E as novas significações? E as novas significações? De onde elas vêm? Como elas se produzem? Aí a semiótica é um caminho inevitável. O próprio Josimar diz que o Peirce cita a influência que o Geertz, né, Clifford Geertz, ou Geertz, cita a influência da semiótica de Peirce no seu pensamento, mas ele não explicita isso, né? Então, conforme a apreensão de Thompson da noção de cultura de Geertz, cultura seria os padrões de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos. Então, padrões de significados incorporados nas formas simbólicas. Inclui que ações, manifestações verbais, objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e crenças. Esta quase que uma definição é muito rica, muito boa, porque dá conta de uma série de coisas, inclusive o caráter comunicativo da cultura. A cultura só funciona como cultura porque ela é comunicativa, né? Se ela não fosse comunicativa, ela não poderia, por exemplo, se transmitir de uma geração a outra e ser compartilhada por uma comunidade. Não é? Agora, qual o problema aí? É que se trata de signos já codificados, cristalizados, estabilizados enquanto códigos culturais. Isso não explica por que alguns signos não adquirem o estatuto de cultura. São marginais ou se perdem. Isso não explica os processos de significação, ou seja, falta aqui uma teoria da significação. Então, cuidado com a expressão ressignificação que está muito na moda. Não é? As coisas não se ressignificam à nossa vontade. Então, é muito comum a gente ver em trabalhos da área, assim, a minha proposta é ressignificar o esporte na escola. Quer dizer, não é assim que funciona. Não sou eu que ressignifico o esporte, porque eu quero, enquanto professor, enquanto pesquisador. Não é? Embora houve e haverá ressignificações do esporte ao longo da história do esporte. Por exemplo, a mudança dos jogos, né, a mudança ideológica, econômica, política dos Jogos Olímpicos, né, de uma fase de amadorismo, de amor ao esporte, né, lá do Barão de Coubertin e tudo mais, né, eles se ressignificam quando o esporte passa a ser algo profissional e quando os americanos em Los Angeles pela primeira vez fazem com que os Jogos Olímpicos deem lucro. Né? Então você teve uma ressignificação dos Jogos Olímpicos e aí você faz também uma ressignificação do esporte. Né? Mas essas coisas não acontecem assim, né, porque a gente quer. Né? Então, ou seja, o mais importante é a gente tentar entender como se dão os processos de significação. Também ficam um pouco claras na resposta culturalista as relações entre motricidade e cultura. Não é? Há um corte, ou pode dizer um corte, ou também, mais uma ampliação da motricidade em direção à cultura, como se
como se a cultura que agora pudesse explicar, por exemplo, entre aspas, o corpo e a motricidade. Como se a cultura fosse o fundamento, o ponto